roubo que você não vê. Você acorda cedo, trabalha o mês inteiro, paga suas contas, tenta fazer tudo certo. No fim, olha para o dinheiro e a sensação é estranha. Parece que ele simplesmente não rendeu. Não importa o quanto você se organize, no fundo, sempre fica aquela impressão de que algo está escapando pelas suas mãos. Agora pensa comigo. E se o problema não for você? E se, na verdade, você estiver jogando um jogo onde as regras já estão contra você desde o começo? Existe um mecanismo silencioso que age todos os dias, sem aviso, sem barulho. Ele não aparece na sua fatura, não manda notificação, não te dá escolha. Ainda assim, ele está lá, reduzindo o valor do seu esforço, diminuindo o poder do seu dinheiro, mês após mês. E o mais perigoso não é o quanto isso acontece. É o fato de que quase ninguém percebe. Isso dá uma sensação de controle, como se você estivesse fazendo a coisa certa. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O número pode até não mudar, mas o valor real dele muda todos os dias. Enquanto seu dinheiro fica parado, o mundo ao redor não para. Os preços sobem, o custo de vida se ajusta, o mesmo dinheiro começa a comprar menos sem que você perceba no início. É sutil. Não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, até que um dia você sente. Aquilo que antes resolvia o mês inteiro, agora mal cobre o básico. Aquela compra simples começa a pesar. E você olha para o saldo e pensa, o dinheiro está ali. Então, por que parece que não é suficiente? Porque ele não é mais o mesmo. Guardar dinheiro sem entender o que está acontecendo ao redor é como tentar proteger gelo no sol. Ele continua ali por um tempo, mas inevitavelmente começa a desaparecer. E o mais perigoso é isso acontecer em silêncio. Você não está ficando mais pobre no saldo. Está ficando mais pobre na vida real. E se o dinheiro parado não te protege, então o que realmente está acontecendo com ele enquanto você acredita que está seguro? O aumento que não acompanha a sua vida. Em algum momento você já deve ter pensado, quando eu ganhar mais, tudo vai ficar mais fácil. E talvez até tenha acontecido. Seu salário aumentou, entrou um dinheiro a mais, a sensação inicial foi de alívio. Mas pouco tempo depois, tudo voltou ao mesmo lugar. As contas continuaram pesando, o mercado ficou mais caro, o aluguel subiu, a energia aumentou. E aquela diferença que parecia um avanço, simplesmente desapareceu. Isso não é coincidência. O seu aumento não acompanha o ritmo real da vida. Enquanto sua renda cresce devagar, o custo de viver acelera sem pedir licença. E essa diferença, por menor que pareça no começo, vai criando uma pressão constante. Você trabalha mais, tenta ganhar mais, se esforça mais, mas a sensação é sempre a mesma, como se estivesse correndo sem sair do lugar. E isso desgasta, porque não é só sobre dinheiro, é sobre a sensação de esforço sem progresso, de fazer tudo certo e ainda assim não avançar. Agora para e pensa. Se o aumento não resolve, então o problema não está apenas em ganhar mais. O problema está em algo que cresce mais rápido do que você. E é exatamente aí que a maioria das pessoas começa a perder sem perceber. O preço escondido nas pequenas coisas. Você não percebe quando acontece. Ninguém avisa. Não aparece um alerta dizendo que algo mudou. Mas, de repente, aquela mesma compra de sempre começa a parecer diferente. O produto continua ali, a embalagem é praticamente a mesma, o preço às vezes nem mudou tanto, mas tem algo estranho. Dura menos, rende menos, entrega menos. Isso não é impressão. As empresas aprenderam a esconder o aumento. Em vez de subir o preço de forma direta, elas diminuem o que você recebe. Menos quantidade, menos qualidade, mais taxas escondidas. Tudo isso para que você não sinta o impacto de imediato. E funciona, porque você continua comprando, continua no automático, sem perceber que está pagando mais para receber menos. É aí que a inflação se torna invisível. Ela não está só no valor que você paga, está no valor que você perde sem notar. Porque não se trata apenas de preços subindo ou produtos mudando. Existe uma lógica por trás disso tudo, e ela depende de uma coisa simples, que você não perceba o que está acontecendo. A economia precisa girar.
Empresas precisam vender, governos precisam arrecadar. O dinheiro precisa circular o tempo todo. E a inflação, silenciosa como é, ajuda exatamente nisso. Ela empurra você a gastar, a não deixar o dinheiro parado, a correr atrás de mais sem parar. Sem perceber, você entra em um ciclo. Trabalha, recebe, gasta. Trabalha mais, tenta ganhar mais, gasta mais caro. E assim o sistema continua funcionando, alimentado por milhões de pessoas que acreditam que estão apenas vivendo suas vidas normalmente. Não é sobre alguém estar te enganando diretamente. É sobre um modelo que se sustenta melhor quando você não questiona, porque no momento em que você entende o que está acontecendo, algo muda. Você para de agir no automático. Começa a observar, a comparar, a perceber padrões que antes passavam despercebidos. E isso é o que quebra o ciclo. Agora me responde com sinceridade. Quantas decisões financeiras você tomou no automático, sem parar para entender o que estava por trás? E se o problema nunca foi só o dinheiro, mas a forma como você foi condicionado a lidar com ele? O maior erro: jogar com as regras erradas. Quando o dinheiro começa a faltar, a reação mais comum é simples: cortar gastos, economizar mais, tentar segurar cada centavo. Parece lógico, parece responsável. E de certa forma é. Mas aqui está o erro que quase ninguém percebe. Você está tentando se proteger usando regras que não foram feitas para te proteger. Enquanto você se esforça para guardar, o valor do dinheiro continua sendo corroído. Enquanto você aperta o orçamento, o custo de viver continua subindo. E no fim, todo esse esforço vira uma sensação de luta constante, sem avanço real. Isso não significa que economizar é errado. Significa que, sozinho, isso não resolve o problema. Porque disciplina sem direção vira desgaste, e esforço sem estratégia vira frustração. A verdade é mais simples e mais dura. Você pode ser extremamente organizado, responsável, cuidadoso, e ainda assim perder dinheiro todos os meses. Não por falta de esforço, mas por estar jogando um jogo onde as regras trabalham contra você. Agora pensa com calma. Se fazer tudo certo não está funcionando como deveria, então talvez o problema não esteja no quanto você faz. Talvez esteja em como o jogo realmente funciona. E quando você começa a enxergar isso, uma pergunta inevitável aparece. Se essas não são as regras certas, então quais são? A sensação de que o dinheiro some. Chega o fim do mês e você tenta entender o que aconteceu. O dinheiro entrou, você pagou suas contas. Não fez nada fora do comum. E mesmo assim, quando olha para o saldo, ele já não está mais lá. E o pior não é faltar. É não saber exatamente onde foi. Você começa a voltar mentalmente. Mercado, contas básicas, pequenas compras, um gasto aqui, outro ali. Tudo parece justificável. Nada parece exagerado. Ainda assim, no final, a conta não fecha como deveria. Isso cria uma sensação silenciosa de perda de controle. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nem todo o dinheiro que some foi gasto de forma visível. Parte dele foi desgastada no caminho antes mesmo de você perceber. É como se cada valor que passa pela sua mão perdesse um pouco da força antes de cumprir totalmente o seu papel. E isso vai acumulando. Não é um grande erro. São pequenas perdas constantes, invisíveis, repetidas, inevitáveis dentro desse sistema. Por isso a sensação é tão confusa. Você não errou de forma clara. Você apenas participou de um processo que drena aos poucos. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já terminou o mês com essa sensação de que fez tudo certo e mesmo assim perdeu? E se o problema não for falta de controle, mas um desgaste que acontece antes mesmo da sua decisão? O despertar. Quando você começa a enxergar. Existe um momento em que algo muda. Não é quando você ganha mais dinheiro. Não é quando sobra no final do mês. É quando você começa a enxergar o que antes passava despercebido. De repente, pequenas coisas começam a fazer sentido. Você percebe padrões nos preços, entende por que o dinheiro parece perder força, começa a ligar pontos que antes estavam soltos. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você deixa de reagir no automático.
Para de aceitar tudo como normal. Começa a questionar, a observar, a decidir com mais consciência. E esse é o ponto de virada. Porque enquanto você não enxerga, você participa do jogo sem perceber. Mas quando você entende, mesmo que o sistema continue igual, você já não joga da mesma forma. Você passa a ter clareza. E clareza muda comportamento. Agora pensa comigo, se só de entender você já começa a agir diferente, o que acontece quando você decide usar isso a seu favor? É aqui que a maioria para. Mas é exatamente daqui que começa a diferença entre continuar perdendo ou assumir o controle do que ainda pode ser controlado. O caminho silencioso de proteção. Depois que você enxerga, a forma de agir muda. Você para de focar só em guardar dinheiro e começa a pensar em proteger o valor dele. Porque guardar por si só não impede a perda. O que faz diferença é para onde esse dinheiro está indo enquanto você não usa. A maioria das pessoas mantém o dinheiro parado acreditando que isso é segurança. Mas, na prática, isso só facilita o desgaste. O valor vai sendo corroído, pouco a pouco, sem resistência. Proteger o dinheiro não significa fazer algo complexo. Significa não deixá-lo vulnerável. Significa buscar formas simples de manter o poder dele ao longo do tempo, em vez de assistir ele diminuir. E aqui está o ponto que muda o jogo. Você não precisa acertar tudo. Você só precisa parar de perder no automático. Quando você faz isso, algo interessante acontece. O dinheiro começa a trabalhar com você, não contra você. Não é sobre ganhar muito rápido. É sobre não deixar escapar o que você já conquistou. Agora me responde. Se você já entendeu como está perdendo, por quanto tempo ainda faz sentido continuar no mesmo caminho? A decisão que separa quem perde de quem entende. Depois de tudo isso, não é mais sobre informação. É sobre decisão. Porque agora você já viu o que antes passava despercebido. Já entendeu que o dinheiro não some por acaso. Já percebeu que existe um desgaste constante acontecendo, mesmo quando você acha que está seguro. E é aqui que duas pessoas começam a seguir caminhos completamente diferentes. A primeira entende, mas não muda nada. Continua fazendo exatamente o que sempre fez. Volta para o automático, ignora os sinais e aceita, pouco a pouco, continuar perdendo sem perceber. A segunda também entende, mas decide agir. Não de forma impulsiva, não tentando enriquecer rápido, mas com consciência. Começa a prestar atenção, a ajustar pequenas coisas, a não deixar mais o dinheiro vulnerável. A diferença entre elas não está no quanto ganham. Está na escolha que fazem depois de enxergar. E essa escolha parece pequena no começo, mas com o tempo ela se transforma em distância. Distância de resultado, de tranquilidade, de controle. Agora a pergunta é direta. Você vai continuar jogando do mesmo jeito ou vai começar a agir com consciência sobre o que está acontecendo? Porque depois que você entende, voltar atrás não é mais tão simples. Você nunca mais vai ver o dinheiro do mesmo jeito. A partir de agora, não dá mais para dizer que você não sabia. Não dá mais para olhar para o seu dinheiro da mesma forma, como se ele estivesse simplesmente parado, seguro, intocado. Você entendeu que existe um desgaste silencioso acontecendo o tempo todo. Entendeu que não é só sobre gastar ou economizar, mas sobre o valor real do que você tem nas mãos. E principalmente entendeu que continuar no automático tem um custo que quase ninguém percebe até ser tarde. Isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Porque quando você enxerga, você começa a agir diferente. Você para de aceitar pequenas perdas como normais. Começa a proteger melhor o que conquista. E, aos poucos, muda a forma como se relaciona com o dinheiro. O sistema continua o mesmo. A inflação não vai parar. O jogo não muda. Mas você muda. E isso já é suficiente para alterar completamente o resultado ao longo do tempo. Agora guarda isso com você. Se esse conteúdo abriu seus olhos de alguma forma, não ignore isso. Esse tipo de entendimento muda o jeito que você vive, decide e protege o que é seu. Se você quer continuar enxergando o que a maioria não vê, entender como o dinheiro realmente funciona e aprender a não ser mais drenado em silêncio,
Então, você precisa estar no lugar certo. Se inscreve agora no canal Capital Exposto e ativa as notificações. Aqui você não recebe promessas vazias, você recebe clareza. E quanto mais cedo você entende, menos você perde.